Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e hoje a gente vai abordar o tema Prosperando em Meio às Crises. É um assunto indispensável para mim e para você. Sabemos que a situação não só do país, mas a situação da igreja se encontra muito difícil, mas a gente entende que por mais que as coisas estão difíceis, nós ainda podemos mais. Amém? Então vamos ao texto áureo que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de números 26, verso 2, onde está escrito: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças a terra do Egito, habita na terra que eu te disser. Verdade aplicada. O estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Objetivos da lição: destacar que o Senhor é conosco, mesmo na crise, apresentar a importância da obediência do cristão, mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos ampara. Textos de referência, você que não está com a revista, pode abrir também na sua Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo de número 26, onde o texto diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Motivos da oração, e nós vamos orar também já para a gente poder iniciar essa aula e o Senhor falar conosco, está aqui. Ore para que em tempos de crise a bênção do Senhor esteja sobre nós. Nós temos que entender que não existe tempo necessário para que a bênção de Deus esteja sobre nós. Em todo tempo, a todo tempo, as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Feche os seus olhos comigo nesse momento e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, sabemos que estamos passando por um problema de crise, ó Pai, uma pandemia instaurada não só no nosso país, mas mundialmente. Deus Todo-Poderoso, sabemos que não somos do mundo, mas estamos nele ainda até que o Senhor nos arrebate. Mas enquanto esse dia não chega, eu peço, Deus, que o Senhor nos dê força para que nós venhamos permanecer lutando, para que, ó Deus, as crises não venham de forma alguma nos abater. Que o Senhor continue nos amparando nos momentos difíceis, eu te peço isso, no nome do seu Filho amado Jesus, e te agradeço. Amém e amém. A introdução diz assim: esta lição nos ensina que mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaque prosperou. A crise não pode dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Nós temos que entender que as bênçãos do Senhor não estão vinculadas aos lugares que a gente ocupa, não estão vinculadas aonde a gente mora, não está vinculada aonde a gente trabalha. Nós temos que entender que a bênção de Deus não está sobre um lugar, a bênção de Deus está sobre pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque sem importar o lugar aonde você esteja hoje, no globo terrestre, você tem que entender que a bênção do Senhor não está sobre onde você está, a bênção do Senhor está sobre você. É por isso que aonde você coloca a planta dos seus pés, você tem que entender que as bênçãos do Senhor estão sobre você. O cristão pode pisar em qualquer lugar desse mundo, as bênçãos do Senhor estarão sobre ele. Alguns já me questionaram assim: irmão Vitor, você pregaria em tal lugar? Não vou dizer os nomes aqui, mas são templos pertencentes a outras crenças. Olha, se Deus mandasse, eu pregaria até no inferno. E por que eu digo isso? Porque a bênção do Senhor não está sobre o lugar. A bênção do Senhor está sobre a pessoa. É por isso que Paulo, no mundo antigo, pregou no maior centro pagão, templo da deusa Diana em Atenas.
Paulo pregou no Areópago, um templo levantado a todos os deuses gregos e a todos os outros deuses que eles conheciam naquele tempo. Paulo pregou dentro daquele lugar. Paulo entrou dentro daquele lugar e sabe, o reino de Deus avançou em meio a esses lugares. Nós temos que entender que quanto mais promíscuo e pecaminoso for um lugar, mais ele necessita de alguém que a bênção de Deus esteja sobre a vida dele. Nós temos essa questão, nós temos esse mau costume de nos afastar de situações difíceis, de nos afastar de lugares um pouco mais tenebrosos, de lugares onde as pessoas não são tão cultas, pensando que Deus não está lá. Mas deixa eu te dizer, é lá que Deus precisa que você esteja, porque Ele não está sobre o lugar, Ele está sobre você. E é através de você que o Evangelho vai alcançar esses lugares. Então nós temos que pensar que a bênção de Deus não está sobre um lugar. A bênção de Deus está sobre pessoas. É por isso que a bênção de Deus não está necessariamente sobre, dentro das igrejas da Assembleia, dentro das batistas, dentro das presbiterianas. Não, a bênção de Deus está sobre as pessoas que estão nesses lugares e são tementes a Ele. Da mesma forma que a bênção de Deus não está sobre a vida de muitas pessoas que estão nesses lugares, mas que não são tementes a Ele. Então não adianta você estar na igreja, não adianta você se dizer crente, não adianta você achar que é crente. Se você não teme a Deus, a bênção do Senhor não estará sobre você, independente do lugar que você esteja. Independente do lugar que você esteja. Você pode estar na igreja, achar que é um lugar muito mais santo do que os outros. Você pode estar no altar, assentado como obreiro, e a bênção do Senhor ainda assim pode não estar com você, mesmo você estando onde você acredita que ela esteja. Então a bênção de Deus não está sobre lugares, está sobre pessoas. A Bíblia sempre frisou isso, que Deus não habita em templos erguidos por mãos humanas. Ou você pensa que quando você vai embora do culto para casa, Deus continua dentro da igreja vazia, dentro do templo vazio? De forma alguma. Então vamos lá. 1. A pedagogia de Deus. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu. Porém, nesse momento Abraão já deveria possuir quase 80 anos. É preciso fé para crer que um senhor idoso, com o agravante da esterilidade de sua esposa, possa gerar um filho. Quanto mais ser pai de uma grande nação. Mas Deus não é homem para que minta. Então, como resposta divina, Abraão e Sara, Abraão com seus 100 anos e Sara com seus 90, foram pais de um menino, por nome Isaque, que lhes trouxe grande alegria. Interessante que o livro aos Hebreus vai dizer que Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É quando já não se tem mais esperança. Quando tudo diz ao contrário, quando tudo diz assim, olha, não vai acontecer, não vai romper, não vai ter jeito, não vai dar certo, não vamos conseguir. Quando a circunstância tem tudo para dar errado, e você acredita ainda assim que vai dar certo. Isso que é crer contra a esperança. Não, eu já não tenho mais a esperança, mas eu não preciso de ter esperança para continuar crendo. A fé é isso. A fé é continuar acreditando, ainda que não haja mais esperança. A fé é continuar acreditando, ainda que amarrado você esteja entrando para dentro de uma fornalha que acabou de ser aquecida 7 vezes mais. A fé é continuar crendo que vai sair ileso, mesmo sendo colocado numa cova cheia de leões famintos. A fé é acreditar que vai permanecer tudo bem, ainda que o seu Senhor fora tirado do meio e agora está pregado em uma cruz. Isso que é fé. A fé é quando todas as circunstâncias do mundo apontam para que não vai dar certo, mas você ainda acredita que a bênção do Senhor está sobre você. E não importa aonde você está e a situação que te assola, mas você continua crendo. Abraão podia dizer assim, olha, não acredito, não vou ser mais temente a Deus. Ele me prometeu que eu seria pai, não só de um filho, mas de uma multidão, que eu seria pai de multidões. Eu estou com 80 anos.
Minha esposa tem 70. Depois o tempo passa, e a promessa ainda não se cumpriu. Agora eu estou com 100 anos. Minha esposa tem 90. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Abraão podia entregar os pontos, mas não, eu ainda acredito. Eu posso estar com 150 anos. Eu ainda acredito. Se Abraão chegasse a 200 anos, sem filhos, não, eu ainda acredito. Por mais que tudo aponte ao contrário, eu ainda acredito. Gente, o evangelho só rompeu. O evangelho só alcançou o mundo todo. O evangelho só chegou até as nações, até os confins da terra, porque os apóstolos creram contra a esperança. Gente, nunca houve esperança para a humanidade. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 6, mostra muito bem os caminhos que nós seguiríamos. Lá o texto vai dizer que todo pensamento do coração do homem era mau e continuamente mau. Sabe o que o texto estava sugerindo? Que o pensamento do coração do homem já estava ruim e que a tendência era piorar. Nós temos que entender que a gente olha para um mundo que está nessa situação. A tendência não é pior, a tendência não é melhora. A tendência não é as coisas pararem de afundar. É por isso que se não nos aprofundarmos com o relacionamento com Deus, nós vamos afundar numa apostasia, porque o mundo vai só dificultar as coisas. Mas lembra, não importa onde nós estamos. Não importa o tempo pelo qual nós estamos passando, porque as bênçãos do Senhor estão sobre nós, estão sobre mim, estão sobre você. Não importava para Abraão se ele já tinha 100 anos. Não importava para Abraão que a sua mulher, além de já ter 90, ainda era estéril. Ele continuou crendo. E no meio dessas circunstâncias, Deus foi e lhe abençoou com o filho. Deus abriu o ventre da sua esposa. Deixa eu te dizer, tudo aquilo que Deus disse ao seu respeito vai acontecer. Porque Deus zela pela palavra dele. Nós temos que entender isso. Vamos lá. 1.1. Deus sempre proverá recursos. O Senhor ordena a Abraão que vá até a terra de Moriá e lhe ofereça em sacrifício seu único filho Isaque. Então Abraão não mede esforços para obedecer à voz de Deus. Sua submissão a Deus fez com que ele levantasse bem cedo, aprontasse o seu jumento, tomasse consigo 2 de seus moços e seu amado filho Isaque, e apanhasse a lenha para o holocausto, e seguisse para o local orientado por Deus, cumprindo sistematicamente as ordens do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já parou para se perguntar como é que foi aquela noite para Abraão? Você já parou para se perguntar como foi a madrugada que Abraão passou, entendendo que no dia seguinte ele teria que executar o seu próprio filho, porque o Senhor o havia pedido? Deus estava simplesmente pedindo para Abraão executar, entregar para ele em sacrifício aquilo que ele continuou acreditando, mesmo que tudo apontou dizendo que não ia acontecer. Agora aconteceu e Deus pede para Abraão. Você já parou para pensar como é que foi essa madrugada de Abraão? Você já parou para pensar como é que Abraão foi dormir nesse dia após esse pedido do Senhor? Nós não sabemos, mas nós entendemos que Abraão se levantou bem cedo, que Abraão se prontificou. Abraão podia pensar assim, olha, já que está ruim as coisas, já que agora eu vou perder aquilo que já foi difícil conseguir, eu vou acordar 10 horas da manhã. Eu vou acordar meio-dia, não tem hora para poder fazer isso não. Mas o texto vai dizer que Abraão acordou bem cedo. Aqui significa que Abraão estava se prontificando a servir ao Senhor, mesmo numa situação muito difícil. Abraão estava pensando assim, olha, a situação é difícil. Eu amo meu filho, de paixão, mas eu amo muito mais aquele que me pediu meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso amor pelo Senhor deve ser muito maior do que o nosso amor por qualquer outra coisa nessa terra. Nós temos que entender que aonde está o nosso tesouro,
ali estará também o nosso coração? Será que o nosso tesouro é só aquilo que nós granjeamos aqui? Ou será que primeiro o nosso tesouro é aquilo que nós granjeamos no céu? Nós temos que entender que lá está o nosso principal tesouro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós temos que entender isso. O discurso de Jesus em Mateus, capítulo de número 6, verso 33. Nós temos que entender que Deus acrescentará as vontades do nosso coração quando a prioridade do seu coração for cumprir a vontade de Deus. Fique tranquilo. Se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Deus só cuida das coisas de quem cuida das coisas de Deus. Vamos aprender essa lição. E Abraão então pega o seu filho e todos os adereços necessários para que pudesse fazer o sacrifício. Abraão era um homem que estava pronto a obedecer. Vai ser difícil para Abraão? Vai, mas ele vai obedecer. É difícil permanecer obediente, fiel a Deus num período desse? Quantas pessoas que por estarem afastadas de suas congregações nem são mais cristãs? Quantas pessoas já cederam a tentações loucas e nocivas e já estão se transpassando com muitas dores porque não resistiram às tentações, por não ter alimento espiritual suficiente durante o período dessa pandemia? A gente disse muitas vezes antes de adentrar a essa pandemia que era se necessário ter uma reserva com Deus. Invista em uma reserva com Deus. Você pode precisar de uma reserva com Deus, porém quem estava somente de forma superficial já foi lançado fora. Os pássaros já vieram, já comeram a semente, os espinhos vieram e sufocaram essa semente. Porém, aqueles que estavam na profundidade, é por isso que algumas árvores nascem ainda no deserto. Porque mesmo que o sol seja escaldante, ainda que a areia esteja quente, as raízes estão profundas, alcançando o lençol freático, se alimentando, se nutrindo e tendo vigor em pleno deserto. É para ser assim que Deus nos chamou. Nós temos que entender que sofrer as dificuldades muitas vezes é questão de decisão. Fazer diferente é questão de decisão. Sucumbir é questão de decisão. Jesus disse uma coisa muito interessante que mexeu muito comigo e me fez pensar. Ele disse assim, olha, não é o que vem de fora que contamina o homem, mas é o que sai de dentro. Sabe o que Jesus quer dizer? Não dê desculpas de que algum fator externo a você é que está te parando. Não venha dizer que é algo que está fora de você é que está te fazendo desistir. Não venha falar que é alguém ou alguma coisa que está te impedindo de ser melhor, porque não é. A questão não é o que as circunstâncias apresentam a você. A questão é como você reage diante das circunstâncias. Você tem que entender que Jesus estava dizendo aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, Satanás está dentro de você? De forma alguma, você é crente. Então ele não pode te contaminar assim. Porque não é o que vem de fora que contamina o homem. É a sua reação às tentações dele. As pessoas estão dentro de você? Não, não estão. Você é corpo, alma e espírito. Tem só você aí. E por que nós dizemos que é o meio que a gente habita? Por que a gente diz que é por causa da podridão que assola a humanidade? Por que a gente diz que são as tentações? Por que a gente tem essa síndrome de Adão, de tentar terceirizar a culpa, dizendo, não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu? Nós temos que entender que a culpa é nossa. Se está dando certo, é por causa nossa e do que Deus faz através de nós. Se está dando errado, é por causa nossa também. E por causa daquilo que nós não temos deixado o Senhor fazer através de nós. Não é o que está fora que contamina o homem. Jesus simplesmente jogou um balde de água fria nos discípulos
E se a gente, vamos trazer isso para uma linguagem simples, não é o que vem de fora que contamina o homem, Jesus vai dizer assim para eles assim, olha, vocês não têm desculpa, a decisão é somente de vocês. A decisão é só suas. O poder está nas suas mãos. Não é nada que vem de fora que vai dizer que vocês vão fazer ou não vão fazer. A decisão é suas. Jesus estava mostrando para eles, olha, independente da situação, independente da realidade que vocês estiverem vivendo, independente do lugar que vocês estiverem, a decisão é sua, inteiramente sua. E Abraão sobe com seu filho para o Monte Moriá. E você já parou para pensar não só como foi esse dia para Abraão, mas como foi esse dia para Isaac? Não, Isaac não era simplesmente um menino, como todos costumam pensar. Isaac aqui já tinha por volta de 33 anos. Isaac tem força física, vigor físico, muito mais do que seu pai. Porém, ele permanece submisso, calado. Sabe o que Isaac apresenta aqui? Que confia no relacionamento que o seu pai tinha com Deus. Esse texto também mostra o relacionamento de Isaac com o próprio Deus. Abraão ainda não revelou para ele, mas ainda vai revelar. Isaac sabe o que é um holocausto. Isaac sabe o que se faz no altar do holocausto. Ou você pensa que ele deita por própria vontade sobre aquele altar levantado pelo seu pai, pensando assim, o que será que vai acontecer? Não, ele não era burro. Ele sabia que se tratava de um sacrifício, ele podia simplesmente sair dali, podia simplesmente enfrentar o seu próprio pai e dizer, olha, eu não vou morrer. Se estava difícil para Abraão, imagina como é que estava para quem ia morrer. Abraão estava pensando, eu vou ter que matar, Isaac estava pensando, eu vou ter que morrer. E todos os dois aqui cooperam para que a vontade de Deus fosse cumprida. Por mais que a situação estava difícil para Abraão, ele preferiu continuar crendo. Por mais que a situação estava difícil para Isaac, ele preferiu continuar crendo. Nenhum dos dois abriram mão do propósito, ainda que as dificuldades assolavam a ambos. Nós temos que entender isso. Vamos lá. Isaac conheceu o Deus da provisão. A resposta de Abraão nesse momento foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam. Esse Abraão era o mesmo que tiveram uma experiência com Deus de maneira especial no passado, quando o Senhor lhe escolheu ainda em Ur dos Caldeus. Mas era a hora de Isaac ter a sua experiência com Deus, assim como Abraão, seu pai. Diante da ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaac foi impulsionado a ter uma confiança extrema no Senhor. O interessante é que Abraão já tinha uma confiança extrema no Senhor. Porém, essa confiança ainda precisava ser trabalhada dentro do coração de Isaac. Porque Isaac enfrentaria algumas coisas ao decorrer da sua vida, que esse tipo de confiança lhe era muito necessária. Deus às vezes permite que nós passamos por situações difíceis para que Ele venha trabalhar confiança em nós. A confiança é algo que poucos cristãos têm verdadeiramente dentro de si. Porque quando as coisas apertam, a grande maioria prefere sair fora. É da mesma forma que Judas Iscariotes viu e enxergou o ministério de Jesus. Quando ele viu que as coisas iriam apertar, que eles seriam perseguidos e mortos, é melhor abandonar o barco em uma situação dessa. É assim que Judas pensa. É melhor abandonar o barco quando as coisas começam a ameaçar a piorar. Muitas pessoas pensam assim, e muitas pessoas se entregam em meio às dificuldades assim. Muitas pessoas, quando a dificuldade se levanta para cima dela, feito um gigante, elas preferem recuar. Elas preferem abandonar a causa. Elas preferem não seguir adiante. Da mesma forma que Abraão poderia pensar assim, olha, chegando no Monte Moriá, eu vou voltar para trás, eu vou desistir, eu não vou imolar esse menino nunca. Abraão podia ter voltado para trás no meio do caminho. Gente, o interessante é que no coração de Abraão, Isaac já estava morto. Abraão não cogitou descumprir a vontade de Deus, ainda que ela parecia absurda, porque às vezes cumprir a vontade de Deus vai parecer algo absurdo.
principalmente quando as coisas estiverem difíceis. Principalmente quando você estiver passando por necessidade e aparecer um dinheiro fácil, porém de forma ilícita. Principalmente quando aparecer oportunidades pecaminosas que trarão vantagens para você. Quando as situações apertam, é que nós demonstramos para Deus a nossa fidelidade. É quando as coisas apertam que nós não só conhecemos a Deus, mas nós nos conhecemos. Quando as coisas apertam e a nossa fé é provada, é que o meu e o seu valor são apresentados realmente diante de Deus. São no meio das dificuldades que nós descobrimos se as nossas obras são de ouro, prata e pedras preciosas, ou se são de feno, madeira e palha. As dificuldades nos revelam. As dificuldades não mostram apenas para nós e para Deus quem somos, mas também revelam para as pessoas quem nós somos. Porque nós temos que entender que nós somos espelhos. As pessoas procuram em nós o Cristo que nós tanto pregamos. E as dificuldades então revelarão quem você é. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso porque senão nós vamos naufragar quando a adversidade vier. Nós temos que estar preparados caso não dê certo. Falei sobre isso há pouco tempo em um outro vídeo. Davi derrubou Golias com uma pedra, não foi? Sim, foi. Mas ele tinha quantas? Você acha que ele escolhe 5 para quê? Bom, se eu errar, eu vou dar mais uma. Se eu errar de novo, eu dou mais uma. E se eu errar de novo, eu dou mais uma. Resiliência, perseverança. Davi pensou assim, olha, esse gigante é até grande. Talvez eu não consiga matá-lo com uma só. Mas eu vou estar pronto se precisar fazer mais força. Eu vou estar pronto se precisar brigar mais, lutar mais. Esteja pronto. Nós temos que entender que nós temos que ter mais pedras. Não é somente aquela que você precisa ter algo extra. Você precisa estar sempre além. Sabe o que é isso? Preparação para a crise. Tem gente que não está preparado para enfrentar a crise, porque não é realista e não entende que as crises vêm. Mas se as crises vierem, eu não tenho só uma pedra, eu tenho 5. Eu vou julgar até derrubar. Nós temos que entender esses princípios. E Abraão era assim. Se a crise vier, eu vou estar pronto. Não importa o que acontecer, eu vou continuar confiando. E Isaac também agora está aprendendo essa lição, porque assim que o seu pai levanta um cutelo, um anjo vai impedir que o menino fosse imolado. E Isaac agora tem em mente, eu ia morrer, mas eu fui fiel até o final e fiquei aqui, diante do cutelo de meu pai. Ele ia me imolar, eu ia morrer, mas eu permaneci aqui porque a ordem veio do céu. Ainda que ameace a sua própria vida, seja fiel. Seja fiel. É esse o exemplo de Isaac aqui. E agora Abraão para com o cutelo no meio do caminho. Deixa eu te dizer uma coisa, o cutelo pode estar estendido sobre você, mas Deus ordenará aos seus anjos que dê ordem para que o cutelo pare. É igual quando iam enterrar o filho da viúva de Naim. Já ia enterrar o menino. Eu acho que não tinha como a situação ficar mais difícil. Como que a situação ia ficar mais difícil? O menino já estava morto, já ia ser enterrado. Jesus chegou e disse, olha, para! Ele tocou, o texto vai dizer que ele toca no esquife e eles param. A notícia que chega para os coveiros lá é, olha, pode fechar a sepultura, não vai enterrar mais. Mas como assim não vai enterrar mais? Um menino não morreu, morreu. Mas Jesus chegou e ressuscitou. O anjo do Senhor chegou e impediu que Abraão imolasse o seu filho. E não só isso, mas agora o anjo provê. O anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, provê um cordeiro para que fosse imolado no lugar de Isaac. O Senhor provê, o Senhor proverá na hora certa. Nós entendemos muito mal o termo Jeová Jirê, o Deus da providência. A gente acha que isso está voltado apenas às coisas terrenas, mas não. Até o próprio Filho, o Cristo, ele proveu para morrer no meu e no seu lugar.
para que pudesse pagar um preço, uma dívida que era minha e sua. Deus proveu um cordeiro. Nós seríamos imolados. Abraão representa a Deus. O levante do cutelo representa a ira de Deus que seria derramada sobre mim e sobre você. Mas aí aparece o anjo do Senhor, o Cristo. Andou no meio de nós. Foi para a cruz, como cordeiro que tira o pecado do mundo, para ser imolado no nosso lugar. Amém? Eu espero que essa aula tenha falado muito no seu coração, que você possa ter absorvido algumas coisas para a sua vida, em nome de Jesus. E você que não conhece a nossa congregação, eu queria te convidar para estar nos visitando. A nossa congregação se localiza na rua Cônego João Pio, 188, no bairro de Lourdes, bem próximo aqui ao CDL, é bem subindo aquele morrinho à direita, do lado da CDL. Você pode vir nos visitar, que vai ser um prazer te recebê-lo agora que os cultos estão retornando, amém? Desde já agradeço ao Cleito Quintanilha, que é também aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, agradeço ao nosso pastor e a todos os irmãos que tanto têm nos acompanhado. Então não esqueça também de curtir, de compartilhar o nosso canal, em nome de Jesus.